Pessoal, vamos lá, o nosso vídeo chegou ao limite e a gente vai continuar de onde eu falei lá, o tema 2, na página 20, ok? Então, o pessoal estava descontente com a forma como a Igreja Católica estava lidando ali com as coisas, né? O povo estava fazendo tudo desorganizado e também eles estavam ostentando muita riqueza, né? Enfim, aí a reforma foi este quadro de enfraquecimento do poder político e críticas a essa instituição. Na página 21, Lutero e o início da reforma. Bom, Lutero, ele percebeu as coisas erradas dentro da Igreja Católica e ele questionou, que negócio é esse, né? Ele defendia mudança e ele pregava humildade e não ficar esbanjando riqueza. Ele pregava que a igreja tinha que ser simples. E aí Lutero apresentou suas 95 teses, onde ele denunciava as atitudes erradas da Igreja Católica. O Papa, então, envia uma bula, um documento, dizendo que ele seria excomungado, ele seria expulso da igreja, né? E condenado pela igreja na área espiritual. Daí Lutero recebeu a bula do Papa e ele fez o quê? Ele queimou, isso mesmo, ele queimou a bula, ele saiu da igreja e aí nasce a Reforma Protestante. Lutero fundou a sua igreja com o apoio do príncipe Frederico III. Aí Roma queria que a Saxônica ela entregasse Lutero para que ele pudesse ser julgado por conta de heresias, né? Tem um quadro aí do lado, heresias eram as ideias que contrariavam as doutrinas católicas, então era considerado para eles como heresias. Na página 22, doutrina luterana. Bom, como é que funciona a doutrina luterana? No documento de Augsburgo, estas doutrinas de Lutero para a igreja luterana era da seguinte maneira: a salvação era pela fé, bastava o fiel ter fé e ser salvo. Não havia mais autoridades, bispo, papa, não era para ter mais autoridades dentro da igreja. Outro, todo crente, toda pessoa que crê em Deus poderia interpretar a Bíblia sem precisar de um padre. Qualquer pessoa podia ler a Bíblia e interpretar. Outra coisa, acabar com o celibato. Todo homem que quisesse servir a Deus na igreja poderia sim se casar. Outra coisa, ele acabou com vários sacramentos da igreja. E ele fez uma mudança e ele deixou apenas o batismo e a Eucaristia. Então tudo isto alegrou dois grupos, essa nova ideia de Lutero. Quem? A nobreza de muitos reinos, porque elas seria uma oportunidade dela de se libertar do domínio de Roma, né? Da autoridade ali de Roma. E aí ela poderia então, a nobreza, confiscar as terras que eram da igreja católica, ou seja, tomar para eles. E outro grupo que ficou contente foi os camponeses, porque essa divisão na igreja era uma oportunidade deles ficarem livres dos tributos que eles eram obrigados a pagar para o clero católico. Então os camponeses ficaram felizes. Página 23, a gente pode encontrar aí o seguinte, que João Calvino e uma nova fé. Bom, com a ajuda da prensa, as ideias de Lutero se espalharam e aí surgiram outros reformadores. João Calvino se converteu ao protestantismo de Lutero, só que depois ele cria uma doutrina religiosa que pregava a predestinação. Então, essa doutrina então já dizia que havia as pessoas escolhidas por Deus, que ia morrer, que ia viver eternamente. Para ele, o ser humano era pecador e por isso não tinha como alterar a decisão de Deus. E aí, os bens e riquezas, segundo ele, eram bondades de Deus. Com a morte de Calvino, os seguidores fazem interpretações da doutrina de predestinação. E aí, riqueza, prosperidade passaram a ser visto como graça de Deus. Com isso, com essa pregação, a burguesia ficou contente, né? A burguesia apoiou os calvinistas, porque a burguesia queria progredir financeiramente, né? E era o sonho que eles queriam. Daí surgem os primeiros aspectos calvinistas. Bom, quais eram? Negação de culto a santo, não era para ninguém fazer culto para santo, nem para a Virgem Maria, não era para cultuar essas divindades. Proibido também cultuar qualquer tipo de imagens. Outra coisa, era para abolir também o celibato, a simplificação da missa, né? Simplificação aí dos cerimônias religiosas. Outra coisa, rígida disciplina, vestimenta, as pessoas eram para ter vestimentas, né? Era proibido também atividades como
Vestimenta que eu falo, vulgar, tá, gente? Vestimenta vulgar. Que pessoa quase nua, né? Proibido também teatros, dança ou músicas e jogos que pudessem desviar os fiéis da fé. Aí na página 24, surge a igreja anglicana. Bom, a Inglaterra, ela já via Roma como rival, né? A obrigação ali, porque tinha uma obrigação para pagar o dízimo. E aí Henrique VIII, ele era casado com Catarina, que não lhe deu nenhum filho, não dava filho para ele. Aí o rei pede ao Papa, né, para anular o casamento. Só que o pedido do rei foi negado, porque o Papa não queria desagradar a família da mulher, que justamente essa família apoiava Roma. Mas Henrique, mesmo assim, se divorcia, né? E aí Henrique decreta o ato de supremacia. Aí ele se torna um líder da igreja na Inglaterra, né? Essa igreja anglicana. Na página 25 fala sobre as doutrinas anglicanas. Olha só, a doutrina anglicana, ela era um resumo da católica, da calvinista e da luterana. Por quê? O rei tinha autoridade máxima na igreja, era para manter a hierarquia, dentro da igreja, era para ter chefes, doutores, né, presidentes, era para manter rituais, mas era para ter livre interpretação da Bíblia e também salvação por predestinação. Então a igreja anglicana, ela condena a prática de adoração a santo, a Maria. Para eles, a adoração só pode ser feita a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então, gente, essa é a explicação do nosso tema 2 do livro 4. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar esclarecendo.